Olá, sou o professor André Brock. Vou falar um pouco sobre alguns elementos da disciplina de bases matemáticas aplicadas à saúde. Nós vamos ver principalmente algumas aplicações, dar uma passada pelos principais elementos, pelos principais tópicos aplicados da matemática e nessa área, né, da saúde. Na matemática que você pode aplicar, na verdade, a qualquer uma das áreas. E o primeiro dos assuntos que a gente vai falar é sobre conjuntos, né? Um conceito bem primitivo, que é uma coleção de elementos. E uma das formas de representação de conjuntos que é muito útil na resolução de problemas é através dos diagramas, né? O que são os diagramas? Mais especificamente os tais diagramas de Venn, né? Venn é o nome do matemático que contribuiu para esse tipo de representação. Nada mais são do que alguns círculos, você pode fazer círculo, pode fazer oval, retângulo, a forma que quiser, mas figuras geométricas que representam exatamente aqueles conjuntos. Então veja aí no nosso slide o que é um diagrama e como que a gente costuma representá-los, né? Aí, ó, esse é um diagrama. E às vezes você precisa trabalhar com mais do que um diagrama, né? Precisa trabalhar com, ou melhor, com mais do que um conjunto, com dois conjuntos, por exemplo. Então você coloca aí os dois conjuntos, né, representados por esses dois diagramas, tá? E mais um terceiro, se necessário. Isso é interessante que nos permite, por exemplo, resolver um problema que envolva intersecção entre conjuntos, a união entre conjuntos, essas operações que você já viu aí no material dessa disciplina, tá ok? Bom, isso é uma representação por diagramas. Nós podemos também fazer essa representação através dos diagramas, perdão, nós podemos fazer a representação das operações em conjuntos utilizando esses diagramas, tá? Então o que nós vamos verificar aí, por exemplo, a união de dois conjuntos. Eu utilizei dois diagramas, como você pode ver no slide, representando dois conjuntos, A e B. Eles têm ali uma região comum, né, e eles têm regiões exclusivas. E ambos estão num retângulo, né, que é o conjunto universo. O que é o conjunto universo? O conjunto de todos os elementos envolvidos no problema. Tá? Então, você tem os conjuntos A e B dentro de um universo, ou contidos, né, seria o termo mais correto, no conjunto universo. Ok? Agora, o que vem a ser a união de dois conjuntos A e B? A união de A e B você pode considerar como um terceiro conjunto que contém os elementos de A e que também contém os elementos de B. Tá? Então, um elemento que pertence à união, ele pertence a A, a união de A e B pertence a A, ou pertence a B, ou pertence a ambos. Tá? Olha aí a representação, né, da região, exatamente da união de A e B. Então, é a parte exclusiva do A, é a parte exclusiva do B e a parte comum A e B também. Nós representamos a união exatamente aí, A, união B, esse símbolo, né, que lembra uma letra U, é o símbolo da união. Perfeito? Bom, essa é uma das operações. A outra é a intersecção de dois conjuntos. O que é a intersecção de dois conjuntos? É a região comum a esses dois conjuntos. Um elemento que está na intersecção, ele está ao mesmo tempo em A e em B. Tá? Então, a intersecção, a definição da intersecção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e que também pertencem a B. Como você pode ver aqui no slide, né, é exatamente essa região comum, isso é intersecção. E a representação A inter B ou A intersecção com B é você inverter, virar de cabeça para baixo o símbolo da união. Isso é intersecção. Então, um detalhe aí entre o E e o OU, né, quando você recorre aí ao português, né, o E pertence a A, E pertence a B, pertence aos dois. Pertence a A ou a B, né, pode pertencer só a A, só a B ou a ambos. Tá? Isso faz muita diferença na resolução de problemas. Outra operação que a gente tem com os conjuntos é o complementar. Aí envolve um conjunto, que é o complementar do conjunto A ou o complementar do conjunto B. O que é o complementar de A? É o não A. Né? O que significa, então, em termos de definição, o complementar do conjunto A? É o conjunto formado por elementos do universo, tá, que não pertencem a A.
Tá? Então, é tudo que está fora do conjunto, ou que não esteja contido no conjunto A. Perfeito? O complementar de B é a mesma ideia, né? E o complementar, só voltando aqui, nós costumamos indicar aí, né? Conjunto A, coloca ali como se fosse um expoente, né? Sobrescrito o C para indicar complementar. Algumas outras notações, você colocar, por exemplo, o A, né? Com uma barrinha em cima, e o outro seria o C de A, né? O C, a letra C, e você colocar o A subscrito. O complementar de B, só para mostrar aí, né, a mesma ideia, então é o que não pertence a B. Tá? E a última das operações, a diferença a B. E um cuidado que deve ser tomado aqui, o que é diferença A menos B, nessa ordem? É você considerar os elementos de A que não pertencem a B. Então, nesse caso, seriam os elementos exclusivos do A. Olha aí a região da diferença A menos B. Ok? Agora, a diferença B menos A, ela já é diferente. Diferença diferente é bom, hein? Ela já é exatamente você considerar todos os elementos do B que não pertencem a A, como você vê aí nessa representação por diagrama. Ok? Então, vamos a uma aplicação em que nós poderemos utilizar esses diagramas. Uma aplicação relativamente simples. A análise de amostras do sangue de 98 pessoas concluiu que metade delas, 49, portanto, possui o antígeno A, 75 possui o antígeno B, tá? E nenhuma delas possui o antígeno RH. Tá? O que isso quer dizer? Então, eu vou mostrar aqui uma tabela que justamente define os tipos sanguíneos a partir da presença ou não desses 3 antígenos. Por exemplo, o tipo de sangue A negativo. A pessoa só possui o antígeno A, não possui nem B nem RH. O A positivo possui o A, o antígeno A, mais o RH e fica A positivo. Ok? E aí você continua vendo a tabela para cada uma das situações. O AB negativo possui o A e o B, mas não possui o RH. Tá? O AB positivo possui os 3. Tá? Só que nessa situação nenhum desses elementos da amostra, dessas pessoas da amostra, possui o RH. Agora, com base no levantamento, quantas são as pessoas que possuem o sangue do tipo AB negativo? Só vou voltar aqui na tabela, olha, o AB negativo possui o A e possui o B. Tem que possuir os dois, não só o A, né, não só o B, os dois. Então é a intersecção, é exatamente você considerar aqueles que estão na intersecção dos dois conjuntos. Que conjunto? Conjunto das pessoas que possuem o tipo A com o conjunto das pessoas que possuem o tipo B. Vamos às informações traduzidas ou representadas em diagramas. Por exemplo, a união de A com B são as 98 pessoas, né? São aqueles que possuem A ou que possuem B, ou ambos, tá? Estão aí, 98. Essa é a união, é uma informação. A outra informação que nós dispomos, o N de A. O que é N de A ou N de A união com B? Quando nós colocamos o N, nós nos referimos não ao conjunto, mas ao número de elementos do conjunto, que é o que nos importa aqui. Né? Então, N de A é 49, lembra? 49, metade dos entrevistados possuem o antígeno A. Tá? 75B, então A, região A está aí toda definida, perceba que há uma região exclusiva e uma região comum com o conjunto B. O B está aí também, 75, né? Representados nesse diagrama azul. Perfeito? Agora, o que nós queremos saber como resposta? O número de elementos da intersecção, que eu vou chamar de X, porque eu não sei. Né? Então, matemática, quando você não conhece o valor, é X, é Y, a letra que você quiser. Ok? Bom, então como definir essa quantidade exatamente? Nesse universo não há mais ninguém além das 98 pessoas. Então não há ninguém fora do A e do B ao mesmo tempo. Né? Nós poderíamos ter, mas segundo o enunciado, não há. Perfeito? E eu quero saber exatamente esta quantidade. Como que eu vou determinar? Usando aquela formulinha do número de elementos da união, de A e B. Você pega todos do A com todos do B e soma, tá? O que acontece? Aqueles da intersecção foram somados 2 vezes, você tira uma das vezes, que é o N da intersecção de A com B. Então, fazendo as substituições das informações que nós temos, o N da união é 98, o N de A 49, o N de B 75 menos X. E vamos resolver esta equação, isolar o X.
Tá? 49 mais 75 menos 98, que dá 26. Portanto, são 26 que tem o tipo AB negativo. Tá, ok? Está aí uma aplicação usando um elemento simples e bastante didático, bastante fácil de trabalhar, que é o diagrama de Venn. Ok? Até o próximo.